Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre corte industrial de roupas. Esse vídeo eu gravei já faz quase um ano e eu tinha ele aqui, não tinha editado. Agora que eu me animei de editar e vocês vão ver agora, tá bom? Então eu vou explicar para vocês como é, porque senão vocês vão falar assim, Beth, você faz corte industrial? É seu espaço? Não é. Esse lugar que eu gravei foi no ateliê, no espaço de um amigo meu, né, do Cícero. Eu queria conhecer, eu fui lá para entender um pouco mais sobre corte e para gravar. Para mostrar para vocês e para mostrar para alguns clientes. Então, eu gravei todo o espaço, gravei como faz cada processo do corte industrial. Então, para quem quiser ou tiver interessado em fazer corte industrial, eu vou deixar na descrição do vídeo o contato do Cícero, tá? Ele é cortador, mas ele gosta de fazer corte de grande quantidade, ou em grande quantidade. Ele não gosta de fazer corte, por exemplo, de 50 peças. Ele é preparado para cortar roupas em grande quantidade, de grandes confecções, tá bom? Então, é muito legal, tem muita coisa interessante, então vamos lá assistir. Aqui eles estão soltando o tecido, chama-se deixar o tecido descansar. Então, eles tiram o tecido do rolo e soltam na mesa e separam em uma outra mesa ali onde só tem vários tecidos descansando. Então, todo o tecido de malha deve descansar entre 12 e 24 horas, que é para ele voltar para o estado dele de origem, para quando fazer o corte não ficar pequena a roupa. Então, todo o tecido de malha é necessário que deixe descansar o tecido. Então, esse é o processo. Agora nós vamos ver a parte do infesto. O infesto, eles colocam várias camadas de tecido sobre a mesa, ajustando sempre por um dos lados. Uma pessoa ajusta na lateral e a outra pessoa só vai ajustando o tecido, né? Organizando ali na mesa de forma que ele fique bem lisinho, sem puxar. Eles têm a mão bem, né? Já estão acostumados ali a deixar o tecido certinho. Não pode puxar, você só vai ajustando o tecido na mesa. Eles cortam, colocam uma barra de ferro ali na ponta do tecido, traz o tecido de novo, coloca essa barra de ferro e vai ajustando e vai infestando. Então, esse é o infesto, tá? Esse é um tecido de malha de forro. É um tecido de malha que é usado para fazer o forro das peças. Então, eles estão infestando só a parte do forro. Essa barra de ferro, eles colocam para o tecido não sair do lugar. Essa parte aqui são uns prendedores. Esses prendedores, eles servem para ajustar, para sustentar o tecido na lateral. Então, eles vão pressionar o tecido para quando for fazer o corte, ele não ficar escorregando, deslizando na mesa. Então, tem dois tipos, olha, tem esse que é um prendedor, é parecido com um prendedor de roupa, mas ele é grande, olha, ele é duro. Eu, com a minha mão fraquinha, né, fiquei tentando abrir, mas ele é bem forte. Então, ele segura bem o tecido. Então, esse que eu tô pegando, tipo o prendedor, ele é para tecido mais grosso e o outro é para tecido mais delicado. Olha aí, ó. Tem um papel embaixo do tecido e tem um papel em cima, então ele pressiona tudo. Aí eu tô pegando o prendedor e fazendo a simulação ali para ver como é que faz. Eu desce, aperta e ajusta ele no tecido com o papel e ele pressiona ali. Então, olha, ele dobrou ali, ó, para facilitar. E aí, empurra ali, ajusta, pronto. Ele vai, eu não tenho prática, fiquei tentando ali ajustar. Mas a pessoa que trabalha com corte, ele compra esses prendedores que servem para ajustar ali o papel. Pressionar o papel. Essa aqui é uma luva
de cortador, é uma luva de aço. Essa luva é parecida com aquela luva usada por açougueiro, né? Que é para não cortar a mão com uma lâmina potente. Então, a pessoa deve usar essa luva, principalmente no início, né? É recomendado usar sempre, mas tem gente que só usa no início, porque é um risco muito grande de cortar a mão. Esses são os pesos. Eu filmei esse para vocês verem que o peso ele serve para pressionar o papel sobre o tecido para ele não escorregar também. Então, eles vão distribuindo vários pesos em cima do risco, né? Esse peso aí, ó, tem esse redondo que é de mármore. Esses outros são peças de eletricidade que não servem mais, eles usam. Aqui tem vários tipos de tesoura. Vocês podem ver que essas tesouras são grandes e são de ferro, porque elas têm uma durabilidade maior, têm um fio melhor. Então, essas tesouras são usadas para cortar o tecido na hora do enfesto. Então, a melhor qualidade são essas tesouras de ferro. Estou mostrando a marca ali, ó, da Mundial, que é uma marca de qualidade. Então, eles enrolam ali um tecido sobre o cabo da tesoura, que é para evitar que machuque a mão. Olha, é bom sempre usar um avental. Estou mostrando aqui o avental do Cícero, que foi o cortador que me auxiliou aí para eu filmar o espaço dele. O avental serve, vou falar um pouquinho do avental, tá? O avental serve para não estragar a roupa também, né? Que a gente fica encostando ali no enfesto. Essas são as máquinas de corte, então tem de vários tamanhos, de vários pesos aí. As maiores geralmente são mais potentes. Aí tô mostrando aí a marca dela. O tipo de lâmina. Essa lâmina ela é substituída assim que ela perde o corte. Então eles compram uma caixa de lâmina, né, tipo uma faca, que ela sobe e desce ali para cortar. E aí tem essa proteção aqui na frente, ó, para a pessoa não cortar a mão. Olha aí, eu passando o dedo na lâmina, né? Olha o perigo aí. Não pode fazer isso, tá? Aqui tem um rolo de papel que é usado para colocar embaixo e por cima também do enfesto, né? Para sustentar ali o tecido. Na hora que for retirar o tecido da mesa, já tem um papel para apoiar. Pode ser usado para papel craft de gramatura mais fina, mas ele comprou esse papel aí de uma empresa que tinge tecido. Essa empresa ela estampa tecido e eles não usam mais esse papel, então ele compra por um preço mais em conta. Então é uma fábrica de tecido. Aqui são as lâminas diferentes que são usadas para máquina de corte. Eu quis mostrar aqui alguns tipos de faca, ó. Então tem alguns modelos diferentes, formatos. Eles usam para outras coisas aí no corte também. Quando estraga, eles colocam um cabo aqui de tecido, de madeira e usam para cortar outros materiais aí. Esse é o risco, né? O risco é feito nesse papel branco, papel sulfite de plotter, que é impresso numa impressora grande, né, que a gente chama de plotter, e é o molde já em vários tamanhos, encaixado, aproveitando o máximo o espaço para economizar tecido. Então, estou mostrando ali os piques, as pences. Olha aí o tamanho do risco. Então, o risco é isso, é quando tem vários moldes encaixados, da melhor forma para aproveitar o tecido. Então, estou mostrando aí vários riscos. Olha só o tamanho da mesa, gente, muito grande, né? Aí tem de novo aquele rolo de papel que foi usado para estampar tecido, e ele é um pouco mais grosso do que o papel sulfite. Então, é um papel que vai ser utilizado somente para sustentar o enfesto, né? Embaixo. Aí estou mostrando alguns materiais que são utilizados, mostrando o espaço, a mesa. Olha só, aqui ele tem duas mesas grandes para infestar e uma mesa média para descansar o tecido.
Embaixo tem um tablado que é usado para colocar os rolos de tecido para não encostar no chão. Aqui eu estou mostrando o cortador fazendo o corte. Então ele vai cortar uma parte, ó, ele já estava cortando e vai continuar cortando aqui. E a gente vai ver, ó, como ele já tem uma certa experiência, ele não usa mais aquela luva, né? Muitos cortadores não usam, mas é sempre recomendado por causa de evitar acidente. Mas aí dá para vocês observarem como é feito. Eles encaixam a máquina ali certinho pelo risco do molde e vai cortando e retirando esse bloquinho de peça. Então, cada parte do molde eles vão separando. O papel fica em cima para identificar qual é a parte, né, da roupa, qual é o tamanho. Então, ele vai fazendo o corte. Olha, esse corte aí é baixo, né? É considerado baixo a quantidade de tecido, mas tem enfesto que é bem alto mesmo, que corta de 500 peças por cada risco, né? Então, aí para vocês verem um pouquinho, olha, ele coloca o peso em cima ali para apoiar. E assim vai fazendo, olha, dá para vocês observarem toda a estrutura, né? Como é feito as mesas, como é colocado o cabo na mesa por cima, aí mostrando o risco, o peso. Então, é muito interessante a gente entender como funciona uma seção de corte industrial, tá? Quem me deixou filmar aqui foi o Cícero. O Cícero, ele é cortador há muitos anos, tem muita experiência e faz corte para empresas. Eu vou deixar o telefone dele, o contato dele, aqui no bloco de informações, na descrição do vídeo, tá? Então, na descrição não, nas informações aqui, né, do vídeo, vocês vão observar que tem lá as informações sobre ele, tá? Então, não é meu esse corte, é de um amigo, né, que deixou eu filmar para mostrar para vocês um pouco, para quem não tem conhecimento, ainda não viu uma seção de corte industrial, de como funciona nas confecções, essa é uma amostra para vocês observarem como funciona. Que eu estou mostrando, né, as partes, que tem a referência, tem o nome daquela parte, o nome do molde, e tem a quantidade e o tamanho. Então, mostrando todas as partes, aí essa parte aqui é o que sobra, né, a gente chama de resíduo, o que sobra do corte. Esse resíduo a gente usa faz doação para empresas de artesanato, né, os retalhos de tecido que sobram. E as confecções sempre estão encontrando alguém para fazer esse descarte, né? Então aí, ó, tem rolos fechados, essa parte aqui onde está descansando os tecidos. Eles deixam o tecido solto ali para voltar ao estado normal, para ele fazer o enfesto e cortar sem dar problema de diminuir o tamanho da peça. Então, eu estou mostrando para vocês todo o espaço, tudo como funciona, ó, como faz a construção dessa mesa. Eu estou mostrando por baixo todo o formato, toda a construção do espaço. Então, aí vocês conseguem observar tudo, ó. Eu estou filmando porque se tiver alguém interessado em fazer essas mesas, porque tem gente que não sabe, né? Então, aí tem tudo, todas as observações para vocês entenderem como funciona. Aqui tá aqui mostrando o enfesto de novo. Olha ali, as camadas de tecido, várias camadas, e ajustado ali o risco em cima. Esse risco ele tem uma folga ali da borda do tecido para não cortar a ourela. Geralmente eles colocam com 2 centímetros para dentro para dar o desconto aqui da ourela, ó. Então esse risco não inicia ajustado na borda do papel, eles sempre dão uma folga para iniciar o risco.
porque a ourela do tecido é aquela parte furadinha, mais grossa do tecido que a gente descarta, né? Então, o risco também é feito dessa forma, dando essa folga. Aqui tem outro risco, eu acho que é um de forro e outro de entretela. Então, ele colocou aqui, ó, como o tecido é muito fino, ele colocou mais um papel para dar sustentação no tecido. Porque quando a máquina entra para cortar, o tecido quer sair do lugar, porque é muito fino e a camada também é pouco de tecido. Então, tem casos que ele coloca mais um papel embaixo do risco. Então, aqui eu estou mostrando todo o espaço, para vocês entenderem. Quem quiser trabalhar, fazer corte com o Cícero, é só entrar em contato com ele. Aqui eu vou mostrar para vocês sobre já a parte que está cortada e separada. Então, ele separa em sacos cada tamanho e cada modelo. Então, aqui tem todas as partes cortadas, amarradas, separadas. Cada peça dessa vai com uma ficha técnica, né? Cada modelo vai com uma ficha técnica e uma peça piloto junto para a oficina de costura fazer a montagem das peças. Olha, aqui dá para vocês verem todas as partes cortadas, com cada parte tem o papel que fica junto para a oficina reconhecer que parte é esta. Por exemplo, aqui, ó, costas. Então, essas são as costas de uma peça. Então, aqui tem vários sacos com os tamanhos e os modelos separados. Tudo organizado para a oficina saber. Aqui tem o mini risco, né, que vai junto. O mini risco, a ficha técnica, a peça piloto, tudo ali as informações do modelo, ó. Aqui também, ó. Tudo certinho, organizado. Todo o enfesto, todo o corte, eles separam um pedacinho de tecido ali, que é o resíduo, que não serve mais, eles separam um quadradinho, que chama-se papagaio. Esse papagaio é como se fosse um arquivo, o arquivo daquele corte. Então, ele coloca a data, coloca o modelo, a referência e a quantidade de peças que foi cortada. E aí ele guarda para, se houver alguma questão que não bateu a quantidade de folha, de tecido, não bateu a quantidade de peça, ou quer saber qual foi o tecido que cortou o modelo para poder repor uma parte, então ele tem esse papagaio guardado lá com ele no corte. Aqui é a parte da instalação dos cabos elétricos para colocar a máquina de corte. Esses cabos, eles facilitam que a máquina você leve a máquina sobre a mesa e não atrapalhe, não caia o fio elétrico sobre o tecido. Então, é feito um cabo suspenso, onde fica com várias argolas, ó, ele vai levando. Então, tem um cabo de cada lado da mesa. Dá para usar duas máquinas, uma em cada lado da mesa. E aí eu estou mostrando toda a instalação, como é feito. Tudo na parte superior da mesa, nesse cabo de aço por cima. Ele coloca as argolas e vai trazendo a extensão da máquina. Então, ele pode ir puxando a máquina, fazendo o corte, não atrapalha. Essa aqui é uma mesa que ele estava construindo, eu acabei filmando para vocês verem como é feita a perna da mesa. Então, ele coloca várias madeiras, coloca embaixo e em cima para sustentar a mesa em cima e embaixo para fazer aquele tablado para o tecido ficar fora do chão. Então, eu quis mostrar essa parte aqui para vocês, ó. Para quem tem intenção de construir uma mesa, por aqui já dá para entender, ó, como é feito. As partes, ali tem várias pernas de uma mesa. Nessa parte aqui são os resíduos, acredito que são os resíduos, que são as partes, o que sobrou, né? O que sobrou de um corte. Então, isso aqui, tem muitas empresas que jogam na via para o carro do lixo pegar, e tem empresas que enviam para uma instituição que faz artesanato e que reutiliza esses tecidos. Essa parte aqui é a plotter, que eu falei para vocês que é uma impressora grande que imprime os moldes.
Então, essa plotter, ela é usada para imprimir o molde em tamanho natural, de onde sai, de tamanho real, né? De onde sai aquele risco lá que eu mostrei para vocês no papel branco. Então, essa plotter dele, ela imprime, ela risca com a caneta Bic mesmo, ó. Caneta comum. Então, eu tô mostrando aqui, ó, o painel. Aqui é a caneta que imprime. Nós vamos fazer uma simulação aqui para vocês verem como é feito. Existe umas plotter que imprimem, que risca com a caneta, existe outras que imprimem com jato de tinta. Aí precisa comprar a tinta para ficar repondo. Nesse caso aqui é só comprar a caneta e trocar ali a caneta e pronto, né? Só encaixar a caneta e repor. Então aqui eu tô mostrando aqui para vocês como funciona. Aqui o Cícero vai ajudar aqui a colocar o papel aqui pra gente fazer funcionar, para vocês verem como é essa parte. Então, essa plotter ela é conectada no computador, onde tem o programa CAD, onde é feito o risco, o encaixe dos moldes. De lá do sistema a gente envia aqui para a impressora, né, para a plotter, e ela vai imprimir o risco de acordo com o que a gente quiser. Então aqui ele colocou uma fita crepe fixando o papel na plotter. Eu coloco ali uma barra de ferro, né? Tem 2 barras de ferro. Aí tá ajustando ali. E aí dá uma segurada. Eu já trabalhei muito com isso nas confecções. Trabalhei muitos anos numa confecção onde eu fazia o meu molde e imprimia. Eu tinha uma plotter só para mim. E eu ficava fazendo, imprimindo e mandava pro corte, mandava para cortar peça piloto. Então, eu manuseava o dia inteiro uma plotter dessa. Então, aí, ó, tem o sistema CAD, que ele tá abrindo a parte do encaixe para enviar o risco lá para plotter. Então, aqui a gente tem todo esse sistema CAD que ele usa, é o OptiCAD, Optitex. Então, olha aí, ele vai escolher o risco que ele quer, vai selecionar e vai enviar. Então, esse sistema CAD funciona igual a todos os outros. O envio sempre é tudo igual, né? Vai enviar e vai começar a imprimir ali. E essas plotas também tem vários modelos de plota. Tem plota com largura de 90 centímetros, que são umas pequenas. Essa daí eu acredito que é 1,80 m de papel, né? O espaço do papel que tem nela é 1,80 m. E aí, ó, a caneta tá riscando. Ela vai desenhando como se fosse uma mãozinha ali, ó, inteligente. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei achando uma coisa muito incrível, né? Porque essa mãozinha aí, se ela cansar, se ela estragar, a gente repõe, conserta, né? Melhor do que usar a nossa mão, que depois que dá tendinite aí, não tem mais jeito. Tem que ficar tratando, mas aqui a máquina dá para consertar mais facilmente. Então é fora de série você poder usar uma máquina dessa. E o ganho de tempo é muito incrível. Eu, quando trabalhei nas confecções, no passado, há muitos anos, tinha uma moça que ela era riscadora. Ela ficava só riscando, encaixando o molde no papel, um do lado do outro, e riscando com a caneta. Então, era um trabalho longo, demorado, e que hoje ninguém mais faz. Porque quando a gente não tem condições de comprar uma plotter dessa, a gente manda fazer, pelo menos aqui em São Paulo é super prático, a gente manda numa empresa que faz risco. E aí eles fazem um risco pra gente rapidamente e a gente paga pelo risco um valor baixo. Então, poucas empresas fazem esse risco, né? Só quando está iniciando, mas depois que já está crescendo, aí compra um sistema e uma plotter dessa que vai funcionar super bem. Vai ganhar um tempo inimaginável aqui. E o ganho de tecido também, porque o sistema, ele encaixa o molde
aproveitando o máximo o tecido. Então, a perda de tecido é muito pequena, porque ele vai conseguir encaixar aproveitando tudo que puder. Então, quando não tem um bom aproveitamento, a gente já observa, né? Porque ele dá lá o valor da quantidade de desperdício, a gente cria um modelo com bastante recorte e já encaixa ali para aproveitar o tecido. Então, a gente consegue usar uma inteligência para ter um aproveitamento, né? Um aproveitamento tanto para ganho da empresa quanto para não jogar resíduo na natureza, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem muita empresa que joga todos os resíduos no lixo, né, comum, no lixo que vai, a gente não sabe para onde, para os lixões. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o no break, porque a gente compra esse aparelho para evitar que dê uma queda de energia e desligue todo o nosso sistema. Então, acabou a energia da rua, acabou a energia do bairro, o nosso computador continua ligado, a nossa plotter continua ligada, pelo menos por meia hora, porque o no break impede que desligue. Ele tem uma capacidade de energia, pelo menos de meia hora ou uma hora, para a gente continuar trabalhando e fazer o desligamento das máquinas de maneira correta. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Quem gostou, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, quem ainda não é inscrito, que aqui tem vídeos sobre costura, modelagem, sobre corte, sobre tudo que envolve a confecção, tá bom? Então me segue aí, curte, compartilha, um beijo, tchau, tchau!